Jogo de hoje, o que você acha que o Palmeiras poderia ter feito diferente para ter saído daqui com uma vitória, que seria importante até para voltar ao caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro, e também se você acha que agora essa sequência de jogos abre uma possibilidade de você dar um descanso a alguns jogadores. Foi uma sequência difícil de Libertadores e de concorrentes que, na teoria, entram no Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras brigando pelo título, Internacional, Flamengo, São Paulo, e agora tem Botafogo, tem Cuiabá, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se você acha que agora abre essa possibilidade de girar um pouco mais esse elenco. Obrigado, Abel. Aqui o treinador é criticado quando gira e quando não gira. Se gira é porque gira, é que se troca jogadores é porque troca, se não troca é porque não troca. Mas tive um colega teu, quando estávamos em Barueri, me fez uma pergunta a dizer: e se o Palmeiras perdesse estes jogos todos? Se perdesse no Independente Del Valle, tu tiveste um colega que teve a coragem de me fazer essa pergunta. Aí eu disse-lhe que não sabia, que íamos jogar um jogo de cada vez. Falando concretamente do jogo de hoje, que para mim é o mais importante, o que é que faltou? Faltou naqueles dois penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer golo. Foi a única coisa que faltou, foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos duas. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no golo, é um jogador do São Paulo, num momento de pressão forte nossa, e conseguimos, com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Hendrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Hendrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Hendrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve, na segunda parte, uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste. Mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga. Pelo menos eu, que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. Abel, um pouco dos números do Palmeiras até aqui, foram 4 jogos, um gol marcado, um gol sofrido e em 4 partidas. Isso mostra a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro em termos de jogos de outras competições, e se o ataque hoje é uma preocupação que você tem aí para resolver? Não, no último jogo, eu vou aqui contrapor o que tu estás a dizer. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. É nas oportunidades que nós criamos, e na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião. E vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos. Temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição, o Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer. Agora não nos podemos esquecer, como o teu colega disse bem, jogámos em casa com o Internacional e perdemos, jogámos em casa com o Flamengo e empatamos, fomos ao Independente Del Valle, ganhamos, viemos aqui à casa do São Paulo, empatamos, não era isso que queríamos, mas a vida que segue, 24 horas, e o que me preocupa nem é, sinceramente, a questão dos golos. Que me preocupa é que daqui a 72 horas ou menos 72 horas temos que jogar e competir, e com a obrigação de ganhar sempre. Abel, você já disse algumas vezes que tem coração mole. Muito. Que perdoa, mas não esquece. O que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes.
E quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência, mas eu acho que essa exigência é boa porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. Mas acho que nós estamos aqui todos, e eu também, para valorizar, como já te disse, quando fiz a entrevista com o Gagliotti, quando me contratou, eu disse-lhe várias vezes, não foi numa, foram 3 reuniões, qual era a minha filosofia. A minha filosofia é exatamente essa, é valorizar os nossos jogadores, é ajudá-los a ser melhores, é valorizar o clube, é valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes. E acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles, mas eu acho que vou voltar aqui a repetir: o futebol brasileiro é de todos, não é só meu, ou não é só de São Paulo, ou não é só de Flamengo. E quando todos os presidentes pensarem primeiro no futebol como um todo e depois cada um lutar pelos seus interesses, seguramente que todos vamos sair valorizados. Mas acho que foi uma atitude bonita por parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente, e ninguém tem que ficar chateado. Eu disse-lhe isso, quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que da minha parte não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter grandes disputas com o São Paulo, aqui em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro. Isso é que é o mais importante. Oi, Abel, boa noite, sou Diego Iwato, repórter da Trivela. A gente fala muito, né? Todos os técnicos falam, né? Não tenho titulares, eu uso todo mundo, mas efetivamente hoje ficou muito claro como você controla o elenco dessa maneira, né? Não é comum o treinador trocar 2 laterais ao mesmo tempo, não é comum trocar os 2 atacantes ao mesmo tempo como você faz. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é esse trabalho, para você conseguir fazer isso de uma maneira tão natural. Muito obrigado. Eu posso fazer publicidade ao meu livro. Vou começar a trazê-lo comigo, se vocês não se importarem. Começar a trazer comigo. Porque eu não ganho dinheiro nenhum com ele e acaba por ser beneficente, e vocês podem ajudar, mas está tudo lá escrito no livro. A única coisa que falta no livro é as relações humanas. É como é que eu trato e lido com as pessoas que trabalham comigo. O resto está tudo no livro. Mas eu vou atalhar, porque não dá para ler quase 500 páginas que tem aqui o livro. Eu confio demais nos meus jogadores. Eu às vezes, se eles confiassem, porque eu sei que eles confiam, mas se eles confiassem tanto neles, porque muitas vezes o jogador precisa de confiança, e a confiança no futebol, não só no futebol, a nossa vida também, a confiança é a base de tudo. Num desportista, num piloto de Fórmula 1, num piloto de MotoGP, a confiança num desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes os jogadores, em função da pressão do jogo, em função de alguns telefonemas dos empresários, porque se jogares bem tu vais ser vendido, e se jogares bem vais à seleção, eles às vezes esquecem-se daquilo que os trouxe até aqui, que é jogar bem, focar-se nas tarefas que são precisas para fazer, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz, como é aquele moleque, e eu tenho que dizer isto, o Estevão, é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, depois erra e acerta e nunca se esconde do jogo. Isso às vezes é que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores, e que eu tenho que os desafiar, seja jogo em nossa casa, ou seja em casa do rival, eu não me posso esconder do jogo nunca. E eu não falo sem bola, porque eu sei que os meus jogadores sem bola se entregam de corpo e alma, mas com bola, até porque na nossa forma de jogar, na nossa forma de defender, nós precisamos do momento em que nós tivermos bola para poder atacar bem.
nós precisamos de... Eu não posso ver os meus jogadores a dar um toque de primeira. Tem que segurar, tem que ganhar faltas. Vocês viram a quantidade de faltas? Viram o que é que o centroavante do nosso adversário fez? Segurava-as todas. Ou era com falta. É isso que nós precisamos. Que nenhum dos nossos... Eu não estou a falar dos nossos centroavantes, estou a falar da nossa equipe. É que nenhum se esconda e que confie neles como eu confio. E a prova disso é que se eu tiver que trocar de zagueiro, vou trocar. Como foi o caso no último jogo, jogou o Luai e descansou o Murilo. Hoje entendi, porque o Rocha vinha com um jogo fantástico que tinha feito no último jogo. Eu meto o Rocha, meto o Mike, ok, vou iniciar com o Rocha, que teve muito bem. Achei que naquele momento do jogo precisava de refrescar o lado direito, a mesma coisa do Piquerez, que vinha com uma sequência longa, precisar de refrescar o lado esquerdo também. E o nosso ataque, e nós não é a primeira vez nem a segunda que com as alterações a nossa equipa continua a render, e foi pena que nós fizemos, por exemplo, a alteração do Lázaro e logo a seguir o Lázaro tem aquele penalti, é uma forma ainda mais perto do golo do que um penalti, e nós não conseguimos fazer golo, mas é confiar neles, eu confio neles. Se são jogadores de Palmeiras, eles têm que mostrar porque é que são jogadores de Palmeiras, e portanto tem muito a ver com o que eu confio neles, e se eles estão aqui têm que estar todos preparados para jogar. Porcada, agora me conta aqui o que você achou dessas notícias, se você concorda com o que eles falaram, se você discorda, deixa seus pensamentos aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Central do Verdão, sua fonte diária de notícias sobre o Palmeiras. Então se você quiser ficar ligado em tudo o que está acontecendo nos bastidores do Verdão, já se inscreve no canal que todo dia tem 2 vídeos novos de notícia para você. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like para ajudar a gente a crescer. Um forte abraço e até amanhã.